Gente, que figura geométrica é essa? Gente, eu saio 10 para as 10, viu? Antes que vocês perguntem. Gente, aqui, ó. Que figura geométrica é essa? Hein? Que figura geométrica é essa? Triângulo, Hã? triângulo, Um triângulo. triângulo. Gente, a gente sabe que é um triângulo, é aquela figura que tem o quê? Três lados, tá certo? A figura que tem três lados é um triângulo, tá bom? A figura que tem três lados é um triângulo. Gente, vocês acham que aqui dentro desses triângulos tem ângulo? Tem. Pronto, olha aqui, Gente, o próprio nome triângulo. Ele tem três lados e ele é tem o quê? Três ângulos. Olha a palavra triângulo. Triângulo, tá viu? Aqui, gente, aqui eu tenho um ângulo de quê? Esse ângulo aqui em pé e o deitado. Esse ângulo aqui é o quê? Que tá bem aqui, que a tia tá mostrando aqui, ó. Que faz esse pontinho aqui, ó. É o ângulo quê? Página 118, amor. É o ângulo quê, ó? Daqui pra cá e daqui pra cá, ó. É um ângulo quê? Esse ângulo que está aqui na pontinha, que ele está fazendo uma coluna e uma linha, é um ângulo que depois você vai já ler, viu, Joana? É um ângulo, 90 graus. é um ângulo que Um esse ângulo ângulo de 90 graus e reto. 90 graus e reto. Muito bem, quem foi que falou que a tia não viu? A tia não vê vocês. Quem foi que falou? Digita o Eu, nome. Pedro, Quem? Foi eu, o Pedro Miguel do quarto ano Ah, lá, tá tia. certo. Porque a tia não tá vendo vocês, a tia só vê a minha imagem, tá bom? Gente, ó, aqui é um ângulo reto. Mas aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho um ângulo, não tenho? Aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho um ângulo. Vocês acham que esses dois ângulos aqui, eles são agudo ou eles são obtuso? Eles são menores que 90 graus ou maiores? Esse ângulo e esse ângulo, hein? Vocês acham que o quê? Esse ângulo é menor, esses dois ângulos, eles são menores ou maiores que 90 graus? São maiores, muito bem. São menores. Menores, muito bem. Eles são menores e são que ângulos o quê? Agudos. Ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus e ângulos obtusos são maiores que 90 graus. Então, esse triângulo, o nome desse triângulo é um triângulo reto, tá certo? É um triângulo reto. Por quê? Porque ele tem esse ângulo aqui reto, tá bom? Ele vai fazer o quê? Ele tem um ângulo reto e dois ângulos o quê? Agudos. Mas esse triângulo aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho um outro ângulo. Gente, nesse triângulo aqui, ele é diferente desse. Ele é um triângulo, porque tem três lados e três ângulos, mas ele é um triângulo o quê? Ele aqui, esse ângulo e esse ângulo. Vocês podem me dizer que ele tem algum triângulo, que ele tem, esse triângulo tem algum ângulo reto, hein? Esse triângulo aqui, ele tem algum ângulo reto? Tem. Esse aqui? Não. Não, esse aqui tem, é porque tá o nome no meio, né? Esse aqui tem, mas esse aqui não tem. Esse aqui são três triângulos com que? Com ângulos que medem menos do que 90 graus. São três triângulos com ângulos que medem menos do que 90 graus, tá certo? Esse ângulo aqui, ele mede menos do que 90 graus. Esse ângulo aqui, ele mede menos do que 90 graus. E esse ângulo aqui, ele mede menos do que 90 graus. Quer dizer, existem várias formas de triângulos, tá certo? E esses triângulos, dentro deles, nas suas formações de suas semi-retas, a partir de um ponto, formam ângulos diferentes, tá certo? E a partir disso, cada triângulo tem um nome diferente. Cada triângulo tem um ângulo diferente. Agora vocês vão para onde? Para a página 118.
página 120. Página 120. Posso ler, tia? Deixa a Joana ler, depois você lê, tá certo? Página 120, deixa eu trocar aqui em cima. Página 120, tá certo? Página 120, tá bom? Página 120, tá bom? Vou começar aqui, ó. Página 120. Triângulos. Joana, começa a leitura. A Joana entrou de novo, porque ela tinha saído. Tô, tia. Pois lê, Flor. O triângulo é uma figura geométrica plana que tem 3 lados, 3 vertices e 3 ângulos. Ó, o triângulo, vamos provar o que ele falou no livro. O triângulo, todo triângulo é uma figura plana com 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Olha o nome triângulo, 3 ângulos, tá certo? E quadrado. Por quê? Porque só tem ângulos quadrados. Olha aqui. Eu provei que o triângulo tem 3 ângulos, não tem? Vamos colocar o nome das vértices? Vamos colocar. Aqui eu tenho um pontinho, outro pontinho e outro pontinho. Aqui eu tenho uma vértice e uma vértice. E essa vértice está ligando 2 semi-retas aqui, 2 semi-retas aqui e 2 semi-retas aqui, tá certo? Aqui é um ponto A, um ponto B e um ponto C, tá certo? Ponto A, ponto B, ponto C. Essa semi-reta aqui é a X, essa semi-reta é a Y e essa semi-reta é a Z. Viu? Eu provei, disse que tem 3 vértices, né? Vértice A, vértice B, vértice C. Ô, tia, posso fazer uma pergunta? Pode, meu amor, deve. Pode, faça, Flor. Pode fazer. Qual é a diferença de vértice e arex? Aresta? Vértice e aresta? É, Pronto. Aqui é um pontinho. Você tá vendo que aqui tem um pontinho, não tem? Né? tem. Esse pontinho aqui, Flor, é a vértice. Vértice. Que é o pontinho. Esse pontinho aqui, ele tá ligando essa semi-reta com essa semi-reta. Essa semi-reta aqui é uma aresta. Essa linha aqui, ó. A gente diz que é uma semi-reta, né? Mas ela é uma aresta. Ó, aresta. Desta. E essa semi-reta aqui, ó, é outra aresta. Quer dizer, esse pontinho aqui, que é o pontinho B, ele tá ligando esta aresta com esta aresta. Ele tá ligando esse lado aqui e esse lado aqui, tá certo? A gente chama Tá de certo. quando a gente vai dar assim, quantas arestas, quantos vértices, quantos lados nos polígonos, a gente chama aresta, tá certo? Mas quando a gente está vendo ângulo, aí a gente chama de semi-reta, tá bom? De Tá semi-reta. bom. Ó, aí aqui é a semi-reta Y, né? E aqui é a semi-reta B. Vocês perceberam que aqui esse triângulo é desse jeito aqui, tá certo? É o triângulo que a gente mais conhece, que a gente vê lá do infantilzinho, um triângulo assim, né? Olha aqui. Agora tem outro triângulo que é desse jeito aqui, ó. Isso aqui é um triângulo também, gente. Eu vou mostrar que é um triângulo. Por quê? Eu tenho um ângulo aqui reto de 90 graus e eu tenho 2 ângulos que medem menos do que 90 graus. Viu? Aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B, e aqui eu tenho um ponto C. Sim. Oi, pode falar, amor. Nada não. Aqui o ponto C, ó. Ponto A, ponto B, ponto C. Eu tenho 1, 2, 3 lados, né? Eu tenho 3 pontinhos, que são as vértices. Tenho 3 semi-retas e tenho 3 ângulos. Então, eu provei que isso aqui, ó, semi-reta A, semi-reta B e semi-reta C.
eu provei que isso daqui também é um triângulo, mas tem outro triângulo diferente. Tem outro triângulo diferente, tá certo? Vamos ver aqui. Aquele triângulo, ele era mais fechado, mas tem um assim, mais aberto, ó. Certo? Nós vamos já ver por que que ele é diferente. Aqui eu tenho um ângulo e outro ângulo. Um pontinho A, pontinho B, que são as vértices, e pontinho C. Semi-reta Y, semi-reta Z, semi-reta Tia, Oi, Tá travando? tá travando? Gente, É a internet dela, tia. é só o dela, né? na imagem da tia. Gente, é o quê? A internet parece assim que ela tá, cada dia que passa, pior. Bom, pior. E quando a internet cai, de repente, que a gente fica. Pelo menos eu fico doidinha, porque não consigo dar aula. Pronto, aqui eu consegui. Agora, quem foi que pediu para ler? Sem ser a Joana, que a Joana já leu. Eu, tia. Eu posso Eu, tia, que pedi. Quem foi primeiro? Ana Lívia, depois fui eu. Pois lê, minha flor. Lê aí a frase de baixo. Foi a Ana Alice, tia, que pediu pra ler. Pois lê, Analice. Lê, Analice, a frasinha de baixo dos triângulos. Pode ler, minha flor. Tá. É? Vai, lê. Equilátero tem os três lados. Não, calma aí, Flor. É assim, dependendo das medidas. Leia isso aí. Ah, entendi. Dependendo da medida dos lados, o triângulo pode ser. Aí, o primeiro triângulo é equilátero. Equilátero. Agora lê o que é um triângulo equilátero, Flor. Tem os três lados com a mesma medida. Pronto. Agora, depois a Isabelle Nascimento, depois que eu explicar, viu, Isabelle? Eu vou dizer o nome isósceles, você vai ler, tá bom? Aqui explicar um triângulo equilátero. Ó, esse triângulo aí, vocês percebam que ele é aberto. Ele tem as mesmas medidas iguais. Ó, ele tem um ângulo, outro ângulo e outro ângulo. Se ele tem a mesma medida igual, quando a gente vê um triângulo, que a gente vê assim, ó. Vocês perceberam no livro que ele tá riscadinho desse jeito, ó? Tá riscadinho desse jeito? Tá. Né? Se você não tá riscadinho desse jeito, ele tá indicando a você, sem número, sem letra e sem nada, que esse lado é da mesma medida que esse lado é da mesma medida que esse e que esse lado é da mesma medida que esse. Triângulo equilátero é um triângulo que tem três lados iguais. E se ele tem três lados iguais, por consequência, os ângulos que estão aqui dentro das semi-retas, eles são iguais também. Olha aqui, se aqui medir 6 centímetros, aqui tem que medir 6 centímetros e aqui tem que ser 6 centímetros, tá certo? Ó, 6 é só um exemplo, viu, gente? Isso aqui que eu tô dizendo. Aqui ele mede 6 centímetros no triângulo equilátero, que tem três lados iguais. Equilátero, que tem três lados iguais. Prestem atenção, viu? Depois eu digo quem que vai ler. Aqui eu tenho esse lado aqui e esse lado aqui. Se esse triângulo é um triângulo equilátero, que tem três lados iguais, ele está indicando por esse tracinho aqui, ó. Aqui se mede 6 centímetros, se é no triângulo equilátero. Aqui tem que medir 6 centímetros e aqui tem que ser 6 centímetros, tá certo? O triângulo equilátero, ele tem três lados iguais. Agora, Isabelle. A Isabelle Justino, Isabelle que queria ler? Foi Yasmin, tia. Yasmin, pois Yasmin, é porque vocês ficam colocando os nomes, aí eu me confundo. Ó, Yasmin, lê. Agora nós vamos ver o triângulo isósceles. Tá. Leia o triângulo isósceles. Tem dois lados com a mesma medida.
Pronto, olha aqui, o triângulo isósceles, ele é menorzinho, ó. Ele é mais fechadinho, né? Ele está dizendo que aqui, vocês percebam que só tem um tracinho aqui, não é? Mas tem dois tracinhos aqui e dois tracinhos aqui. Ele está indicando só em ter um triângulo assim, que esse triângulo isósceles tem esse lado igual a esse. No Sim. triângulo isósceles tem dois lados com a mesma medida. Gente, Sim. aqui Se é porque esse lado, tem dois lados com a mesma medida. A tia falou três, foi? porque esse Foi, lado viu? é um tamanho e esse é o mesmo tamanho do outro lado. Então são eles Aqui, dois. ó, E o de dois baixo lados. é o mesmo tamanho dos dois primeiros. Olha aqui, ó. Tem dois lados com a mesma medida e um lado com a medida diferente. A tia vai dar o exemplo de quanto mede as medidas, tá certo? É só um exemplo. Aqui mede 4, aqui mede 6, mas a tia diz que esse lado aqui não é igual a esse. Então, se esse lado aqui mede 6, esse aqui mede 6. Mas ele é um triângulo normal. Ele tem os ângulos, né? Que é o quê? A formação de duas semi-retas. Aqui eu tenho as suas vértices, vértice B, vértice C, vértice D, né? Com as suas o quê? As suas semi-retas, aqui X, Y e Z, tá certo? Ele é um triângulo como qualquer outro, tá certo? Mas a partir dos seus lados, nós vamos dar os nomes aos triângulos, tá bem? Aqui é um triângulo quê? Isósceles. O triângulo isósceles, ele tem dois lados com a mesma medida e um lado com a medida diferente. E essa medida diferente, ela é a base, tá certo? A base, ela sempre tem uma medida diferente se o triângulo ele for isósceles, tá certo? Se o triângulo for isósceles, ele tem a base com a medida diferente e os lados, o lado A, por exemplo, aqui o lado Z e o lado X, eles têm que ter a mesma medida. Triângulo isósceles tem dois lados com a mesma medida e um lado com a medida diferente, tá certo? Oi. Pode falar. Tia, Oi, pode falar. ô tia, eu posso ler a última? Pode, leia. Leia, eu vou dizer o que é a última, ó. Aqui, ó. Escaleno. Leia o que é um triângulo escaleno. Os três lados têm medidas diferentes. Os três lados têm medidas diferentes, né? Esse lado tem uma medida. Isso aqui significa que esse lado tem um tamanho, que esse lado tem outro tamanho e esse lado aqui, ó, tem outro tamanho. Cada lado desse corresponde a um tamanho diferente. Mas esse triângulo, ele tem três ângulos. Esse aqui é diferente porque também tem um ângulo de 90 graus. Aqui tem um ângulo e aqui tem um ângulo, uma vértice, outra vértice e outra vértice e três semi-retas que são os lados. Aqui eu tenho ponto A, ponto B e ponto C, tá certo? Eu tenho uma semi-reta X, uma semi-reta Y e uma semi-reta B. Quando vocês virem um triângulo que não indica lado, vocês vão ver que o quê? Só a partir disso aqui, ó, desses pauzinhos que ele coloca, ele vai colocar dizendo o quê? Que aqui mede o quê? 10, aqui mede 8 e aqui mede 7, tá certo? Eu tô dando o exemplo só das medidas. Quer dizer que aqui tem uma medida, aqui tem outra medida e aqui tem outra medida, tá certo? Viu?
Mas vocês perceberam o quê? Que também é um triângulo. Ele só leva outro nome por causa das medidas dos seus lados, tá bom? Aqui é o quê? Tia, Oi. posso ir no banheiro? Pode ir. Olha aqui, ó. Eu tenho um lado, eu tenho outro lado e eu tenho outro lado. Agora a tia vai reler tudo, tá certo? No triângulo equilátero, tem os três lados com a mesma medida. No triângulo isósceles, tem dois lados com a mesma medida e, por consequência, um lado, que é a base no triângulo isósceles, tem uma medida diferente. E no escaleno, os três lados têm a medida diferente. Mas todas essas figuras, elas são triângulos, tá certo? Gente, atividade de casa, páginas 121 e 122, tá certo? Atividade de casa, páginas 121 e 122, tá bom? Páginas 121 e 122 na atividade de casa. Agora vocês vão abrir o caderninho que nós vamos fazer aquela correção sobre a tabuada, tá certo? E a tabuada também é de extrema importância. Falta 4 minutos ainda para eu sair, tá bom? Vou sair agora não. Olha aqui. Vou começar, tá certo? Essa atividade, a data que eu passei essa atividade foi no dia 3/7. Foi o quê? Sexta-feira passada. E eu combinei com vocês, na segunda-feira, que as atividades que foram feitas no caderno, que eu não conseguisse corrigir durante, eu ia corrigir todas na sexta-feira, porque eu tenho 2 aulas e dá até para eu tirar algumas dúvidas a mais de vocês, tá certo? Vou começar. Conforme o exemplo, faça conforme o exemplo, né? Aí tem assim, na A, né? Aqui é a caderno, viu, gente? Peguem o caderno para começar a correção. Peguem o caderno para começar a correção, tá certo? Peguem o No caderno. dia 3, tia? Foi na sexta-feira passada, tá bom? Não deu tempo eu corrigir na Foi segunda. no dia 7. Foi não, foi no dia 3/7. No dia 3. Foi no dia 3/7. O mês é 7. Mas foi no dia 3/7, não foi não? Viu? Não, Olha tia, aqui. que passou naquela aula. Ah, tá certo. Ó, faça conforme Tia, o porque tem 2 cadernos pra tia corrigir. Eu tenho essa Gente, olha aqui, eu vou começar a correção. 3 Acabou a aula. vezes 5. Prestem atenção, ó. Que eu não corrigi hoje, eu corrijo na próxima aula. Serve até como revisão, viu? Porque o simulado a gente viu muita explicação. Olha aqui, Sim. 3 vezes 5. Gente, Porque tem a tarefa do dia 3 e a do dia 7. a do dia 7, né? Gente, a do dia Ninguém vamos combina começar do com dia essa, 7. tá bom? Vamos Essa começar daí com é do essa. dia 7. Gente, prestem atenção. Vamos começar com essa daqui, tá bom? Vamos começar com essa, tá bom? Próxima aula eu corrijo tudo, que serve até como revisão para o simulado, tá bom? Vamos começar aqui, ó. Tá certo? 3 vezes 5. Gente, é 3 vezes 5. É o 3. Eu vou multiplicar o 3 É 15. Gente, desliga o microfone. Pronto. 3 vezes 5. O que é o 3 vezes 5? É o 3, 5 vezes. É o quê, ó? 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, não é? 3 vezes 5 é o 3, 5 vezes. O que é a multiplicação? É a somatória de um número pela quantidade de vezes. É a repetição da somatória pela quantidade de vezes pedindo. Aqui ele está pedindo para repetir o 3 5 vezes. Aí vai ficar como, ó? 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é igual ao quê? 3 vezes 5, que é o quê? 15. Gente, vocês têm que aprender
o sentido da tabuada. Não é só aprender a tabuada na cabeça, não. Que aí na hora você esquece. Aí você faz desse jeito aqui. Você saber que a tabuada, que a multiplicação é a somatória da repetição, da adição, quantas vezes pedido. O que isso significa, tia? Que o 3 vezes 5 é o 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. O 3 somado, Caderno para copiar. gente, já são 9,50. Ô, Eu tia, tenho uma aula com copiar. vocês na outra semana, tá certo? Na quarta e na sexta. Quarta-feira eu corrijo todos os cadernos, tá bom? Quarta-feira eu corrijo todos os cadernos. E essa correção que a gente vai fazer serve até como uma revisão para o simulado, tá bom? Ô, tia, Gente, tchau. Até a próxima semana, viu? Beijo. Tchau. tia. Tchau, tia. Tchau, amor. Até a próxima aula. É, amor. Já Tchau. tinha botado no caderno, era no caderno, era para copiar no caderno. Bye, bye, gente. Até a próxima, até segunda, sei lá. Bye.